Olá a todos e todas, eu aqui novamente, o Davidson Viana, com vocês, e sou professor da Federal do Paraná, né? E vamos falar hoje sobre transtorno do estresse pós-traumático, pois é, e também questões de violência. Deixa eu... Pronto, então tá aí. Então, o que é o transtorno do estresse pós-traumático, né? Constitui de lembranças recorrentes, intrusivas de um evento traumático opressivo. E essas lembranças têm que durar mais um mês, né? E tem que começar em até 6 meses, né? Então tem que ser em até 6 meses do vivido do evento. É importante a gente falar que nós vivemos no Brasil, um país com uma das maiores taxas de violência urbanas e violências domésticas no mundo, então por isso que não dá para deslocar este papo nosso com a questão da violência. A gente vive num país violento, autoritário, opressivo, machista, desigual, racista, né? A lista não para por aí. Então, porque isso é importante, porque se a gente tivesse, sei lá, na Dinamarca, então o TEPT, né, o transtorno por estresse pós-traumático, seria uma condição causada mais por guerras, né, por eventos traumáticos intensos. E isso aqui é a nossa, né, terça-feira, né? Sim, o número de mortes é altíssimos, que chega ao ponto de a gente poder dizer que vivemos uma guerra social civil, né? E o TEPT, esses eventos que podem causar os sinais e sintomas que a gente caracteriza como TEPT, são aqueles que invocam sentimentos de medo, impotência, horror. Esses eventos eles podem ser experimentados diretamente, mas eles também podem ser experimentados indiretamente. Então, não é porque a gente vê uma cena, mas não a sofre, que isso não é uma situação de violência que pode causar essa sintomatologia. Importante a gente falar aqui, né, que a violência psicológica ela pode ser até mais danosa do que a violência física e que muitas vezes a gente a menospreza, né? Então, se vem uma mulher descrever uma situação de violência, ela não precisa estar sangrando, com o olho roxo, arranhada, né? Mas se é uma violência abusiva, em que tira ela, prende ela em casa, não deixa sair, ou que diminui a sua autoestima, era submetida a gritos, a desmandos, ou a relações sexuais não desejadas, sim, e às vezes não precisa nem ser a relação sexual, né? Mas o assédio sim é sexual em si. Este conjunto configura a violência psicológica, sim, e que pode causar até sim, e por conta disso, esse tipo de violência deve ser notificado. Mas vamos falar então dos critérios de diagnóstico para o TEPT, né? Então, para atender esses critérios diagnósticos, a pessoa tem que estar exposta, né, por um evento traumático nesse intervalo de 6 meses e ter esses sintomas aí, no mínimo, por mais de um mês. Ele tem que ter esses sintomas de intrusão, né, que a gente chama, ou seja, ter memórias recorrentes, involuntárias, intrusivas e perturbadoras. Esses flashbacks, ele lembra disso o tempo todo. Ter sonhos perturbadores e recorrentes do evento, né, ter pesadelos, na verdade. Agir é sentir como o evento se estivesse acontecendo novamente, desde de flashbacks até perdas. A pessoa desmaia e tem a sensação de estar vivenciando o evento, seja ele direto ou indireto, novamente. E sentir um sofrimento psicológico e fisiológico intenso ao lembrar do evento, né? Aniversários, sonhos semelhantes, locais que se parecem, né? Eu tenho também sintomas de esquiva. Eu evito memórias, sentimentos.
Eu evito atividades locais e conversas que possam me lembrar o evento. E eu tenho efeitos negativos sobre a minha cognição e o humor. Perda de memória, expectativas negativas e persistentes, exageradas sobre si, uma baixa autoestima, né? Isso tudo aconteceu por minha causa, né? Isso é muito comum da nossa sociedade, né? A gente culpar a vítima. Você sofreu uma violência sexual é porque estava usando uma roupa indecorosa, né? Então, a gente acaba reforçando essa redução da autoestima à medida que a nossa sociedade tem um movimento forte de culpabilização da vítima, que é bem próprio no momento que a gente considera, sim, é toda a luta por direitos, por respeito ao outro como mimimi, né? Então, isso é bem grave, esse tipo de construção social que a gente faz com as vítimas da violência. E, além disso, pensamentos distorcidos e persistentes sobre a causa ou a consequência do trauma, que leva a pessoa a culpar a si, né? Então, este mecanismo não vencer do outro. A pessoa acaba introjetando esta culpabilização do eu pela violência que ela sofre, e isso se torna uma reverberação de sofrimento. Então, para atender os critérios de diagnósticos, né, eu tenho que ter esse estado emocional negativo persistente, uma diminuição acentuada do interesse e participação de outras atividades significativas para ela, ir na igreja, ir no baile de dança, né, no curso de forró e tal. Uma sensação de estranhamento e distanciamento, a pessoa acaba se isolando, uma incapacidade persistente de experimentar emoções positivas. Às vezes, a pessoa tem um diagnóstico cruzado, né, de um transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno, por exemplo, depressivo maior. Mas eu tenho que fazer esses diagnósticos isolados. Além disso, ela tem uma reatividade e uma excitação alterada, uma dificuldade para dormir, irritabilidade, comportamento autodestrutivo, comportamento suicida, né? Assim, às vezes, problemas de concentração, assim, maior resposta, né, de sobressalto, né? Uma hipervigilância, né, porque o tempo todo eu acho que isso pode acontecer de novo comigo. E essas manifestações, elas causam um sofrimento significativo, é claro que não é explicado por outra doença clínica. Vários tipos de psicoterapia, gente, têm sido usadas com sucesso, tá? Para tratar o transtorno de estresse pós-traumático. Mas antes da terapia, o passo mais importante é o reconhecimento. É o reconhecimento não apenas nosso, mas fazer a pessoa reconhecer que ela sofreu um evento traumático, ou que é vítima de violência, ou que continua sendo vítima da violência. Este movimento de autorreconhecimento e de identificação do problema é uma das maiores dificuldades da pessoa a aceitar. Uma vez que a pessoa identifica, é um pouco mais fácil que ela aceite a ajuda que possa ser oferecida. Em termos de suporte à pessoa, além de uma escuta mais próxima que o médico ou médica podem e sim devem fazer com um acompanhamento longitudinal seguido, a gente pode oferecer outras formas de terapia, né? Tanto a própria terapia cognitivo comportamental, tem um tipo de terapia que é a terapia de exposição, que também é bem eficaz, mas eu posso também oferecer outras práticas integrativas, né? Meditação, aurículo, terapia comunitária, que eu tenha à mão na minha comunidade. Se não manejado, a gravidade do TEPT, ele vai diminuindo ao longo do tempo, mas ele não desaparece. E as pessoas podem perdurar com essas questões por longo tempo. A ansiedade sim, é muito intensa, né? Sim, então a psicoterapia de suporte
ou a própria consulta mais suportiva, ela tem um papel importantíssimo. As pessoas, os profissionais de saúde, eles devem ser empáticos, compreensivos, admitindo e reconhecendo o sofrimento psíquico das pessoas, a realidade dos seus eventos traumáticos, e de forma nenhuma minimizando o problema ou dando com conselhos fáceis a eles, né? Dizer que tudo vai estar certo, é só rezar que Deus ajuda, se ela quiser, ela sai dessa situação, é só querer, é só se separar. Então, isso são pensamentos simplistas, conselhos simplistas, que dá vontade de dar um tapa na cara do médico e fala para a pessoa, porque, ó, eu estou aqui sem a minha vida tá tão complicada, e você vem dizer que se fizer isso, se eu quiser, eu vou sair dessa situação. Não é tão simples assim. Então, mais do que a gente dar conselho, dizer o que a pessoa tem que fazer, a gente tem que acolher o sofrimento dela, reconhecer que esse sofrimento é legítimo e fazer essa pessoa sim refletir sobre as causas dele e de o que é que está acontecendo na vida dela. Um passo seguinte é eu saber qual é a rede de apoio que a pessoa pode ter, fazer contato com o CRAS do meu território, Centro de Referência e Assistência Social, a delegacia, sim, é da mulher, e as estratégias de combate à violência. Se a pessoa preenche critérios concomitantes, né, para um transtorno de ansiedade generalizado ou um transtorno depressivo maior, eu posso oferecer antidepressivos, aí de preferência, o ISRS, que eles reduzem os sintomas de ansiedade e de depressão. Eles não tiram a situação causadora da violência, o evento passado, eles não substituem as formas de psicoterapia que eu falei aqui para vocês, mas eles podem ser utilizados para amenizar os sintomas. A gente pode utilizar ansiolíticos também, benzodiazepínicos ou indutores de sono por períodos limitados de tempo, que nem eu já falei aqui em outras aulas. Então, isso aqui tudo eu já falei, a violência doméstica, que é no Brasil uma das grandes causas, né? Tem a violência urbana e também a violência doméstica. Sim, é causas de eventos estressores que causam o TEPT, né? Ele não é apenas a população em situação de vulnerabilidade ou vulnerabilizadas que vivenciam isso. A vítima ela pode ser rica ou pobre, de qualquer idade, sexo, religião, cultura, grupo étnico, orientação sexual, formação ou estado civil. Pode atingir a todos nós, né? Então, a gente tem diferentes tipos, sim, de violência que nós podemos viver, sim, todas elas com grau sim, de importância e devastação em nossas vidas semelhantes, né? Então, e aí entra tanto violência sexual, financeira, né? Tipo, o companheiro quer controlar o dinheiro, perseguição, a pessoa se sente o tempo todo perseguida por um ex-companheiro, por exemplo, ou ex-companheiro. Então, você tem esse ciclo da violência. Você tem um ataque violento, que geralmente é precedido de um aumento de tensão. As vítimas, então, elas tendem, depois do ataque violento, entrar numa espécie de lua de mel com o agressor, por isso que a violência doméstica é tão difícil da gente identificar e manejar, né? Porque aí depois o agressor vai lá e se desculpa, então há toda uma dinâmica relacional envolvida, mas é importante a gente fazer a pessoa perceber que ela está envolta em um ciclo, né? Numa história que é recorrente, e será recorrente para sempre, né? Se a gente não apoiar, principalmente as mulheres, sim, é nessa questão. A pandemia fez com que a violência doméstica aumentasse no Brasil, e é uma situação que a gente deve, sim, notificar, ok? É isso, pessoal. Então, até a próxima e última aula. Um abraço.